Olá, pessoal. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer a correção dos exercícios para vocês conferirem aí se vocês conseguiram, se deu tudo certo, se existe algum tipo de dúvida, tá? Então, sobre as definições, né? Soma de base, CTC efetiva, CTC total, porcentagem de saturação por bases, porcentagem de saturação por alumínio. Bom, soma de bases nada mais é do que você somar o potássio, o cálcio, o magnésio e o sódio, no caso, se houver, e isso ser a sua soma. CTC efetiva vai ser aquela CTC em que nós vamos ter apenas a soma das bases mais do AL, sem ser o H mais AL. CTC total vai ser a soma das bases mais o H mais a L da análise de solo. A porcentagem de saturação por bases vai ser aquele valor da soma das bases, o cálcio, o magnésio, o potássio e o sódio, se houver, dividido pela CTC total, todos eles mais o H mais o AL. E a porcentagem de saturação por alumínio vai ser aquela porcentagem, né? Então, a quantidade de AL dividido pela CTC efetiva, que é a soma de todas as bases mais o alumínio sem o H. Então, são definições extremamente importantes para a gente compreender todos os efeitos e a sua caracterização em relação à análise do solo. A questão 2 dizia o seguinte: sabendo-se somente o valor da V%, ou seja, saturação, né, por bases de um solo, podemos inferir, ou seja, discutir ou compreender sobre sua fertilidade. Por quê? Para isso, eu vou voltar aí numa questão da aula. Aqui, se nós olharmos apenas a saturação por bases desses exemplos, o solo com 30% de bases, vamos descartá-lo. Mas só se eu olhar a saturação por bases desse meu solo, só por isso eu posso caracterizar a sua fertilidade? Não. Eu tenho que levar em consideração sua CTC e o pH. Mesmo porque aqui nós baseando apenas no V%, a gente pode observar o seguinte: mesmo V%, mesmo pH, o solo 1 tem a CTC de 200 e o solo 3 tem a CTC de 100. Eu não posso caracterizar, avaliar nenhum tipo de atributo de fertilidade isolado. Eu preciso avaliar pH, a CTC e a saturação de bases. Por quê? O meu pH vai influenciar também na questão, então, da disponibilidade dessas bases. Lembrando que em pHs mais baixos eu tenho mais íons H+, e eles vão ocupar mais a minha CTC. Não necessariamente, então, inferindo sobre a fertilidade. Então, os atributos da fertilidade devem ser analisados em conjunto e nunca isoladamente. Então, soma de base, CTC e V%, tá? Terceira questão. Observe algumas características dos solos A e B. Qual está sendo mais bem manejado? Qual teria maior fertilidade potencial? Primeiramente, nós temos a questão da CTC, né? Então, a CTC do solo A é 50 milimol de carga por decímetro cúbico. O pH em cloreto de cálcio é 6. Então, a saturação de bases dar-se por 70%. Já o solo B, eu possuo 100 milimol de carga por decímetro cúbico de CTC, o seu pH em cloreto de cálcio é 4,5 e seu V%, então, é 30%. Qual desses tem maior fertilidade e qual está sendo mais bem manejado?
Muito provavelmente o solo A, porque ele possui um pH onde eu apresento maior disponibilidade dos macronutrientes. Sua CTC é menor, mas por quê? 70% está sendo ocupado por bases. Já quando eu penso num solo B, eu posso ter uma CTC elevada, mas só 30% está sendo ocupada por bases. Resumidamente, grande parte dessa CTC está sendo ocupada por H mais AL, que não é algo interessante para o desenvolvimento das plantas. Definição de pH. Então, o pH é o potencial hidrogeniônico, é aquela quantidade de íons H+ que eu tenho, sendo que é um logaritmo, geralmente relacionado aí a 10⁻⁴, 10⁻⁶, e a sua relação está em quanto maior o pH, menor vai ser a minha acidez. Então, quanto maior o pH, eu tenho relação com melhor disponibilidade de nutrientes de acordo a uma faixa ideal. Então, se eu estiver um pH em água, um pH em cloreto de potássio, cloreto de cálcio, desculpem, eu tenho diferença aí, mas o meu pH ideal varia entre 5,8 a 6,5. Então, quando eu tenho um pH 6 e um pH 4, eu tenho uma diferença aí, né, de algumas questões que a gente vai ver nos próximos exercícios. Vamos lá. Qual é a atividade de hidrogênio de um solo que apresenta pH 4? Vamos voltar lá no começo da aula. O pH 4, o que significa, né? O pH 4 significa que a minha atividade hidrogeniônica é de 10⁴ milimol por litro, certo? Então, significa que é um número maior. Então, a atividade minha de pH se ela está em 4, ela é de 10.000 vezes, certo? Então, a atividade do meu pH 4 é de 10.000 vezes. Né? Se eu tenho, por exemplo, uma queda de um pH 4, de 8 para 4, por exemplo, é uma atividade. Então, quanto que eu tenho num pH 4? 10⁴ milimol por litro. Tá? Então, essa é a atividade, 10⁴ milimol por litro, certo? 10⁴ milimol por litro. Se um solo foi corrigido e o seu pH aumentou de 4 para 5, a atividade de H+ diminuiu ou aumentou? Quantas vezes? Então, vamos lá. De 4 para 5, ela foi o quê? Ela diminuiu 10 vezes, tá? Todo mundo compreende? Ó, por que 10 vezes? Se eu tenho um pH de 4 para 6, ela cai 100 vezes, que é 2 vezes, 2 números, de 4 para 5 vai cair 10 vezes, porque eu estou aumentando o meu pH. Quando eu aumento, eu diminuo a atividade de H+. Se o pH de um solo diminuiu de 6 para 4, como que ele vai variar a atividade do H+, e verifique quantas vezes a acidez do solo aumentou. Como que ele variou a atividade do H+? Se ele diminuiu de 6 para 4, ele aumentou a acidez do solo em 100 vezes, porque ele aumentou a porcentagem que eu tinha de tantos H+ para 100 vezes. E como que ele variou a atividade? Aumentando a quantidade de H+ presente naquele solo. Quais são as principais causas da reação do solo? Então, quais são as principais causas da reação do solo? A gente tem que a reação do solo está relacionada, então, à acidez, né? É a reação dele, então, é a acidez, então, é a chuva, né? Que se eu tenho maior umidade, eu tenho uma maior drenagem, eu levo as minhas bases, consequentemente, eu prendo mais os Hs e o Al nos coloides. Se eu tenho clima seco, eu preservo mais as minhas bases.
O material de origem também faz a reação por conta de terem rochas ácidas e rochas básicas. E alguns fertilizantes, então, quando eles têm origem amoniacal, eles possuem, então, a liberação de íons H+, na decomposição micro-organismos, tá? Então, as principais causas da reação são essas, beleza? Maravilha. Qual o efeito do pH na fertilidade do solo? Bom, o efeito do pH na fertilidade do solo significa que em determinada faixa de reação, em determinada faixa de pH, ele apresenta maior disponibilidade desses nutrientes. Então, eu provavelmente, quando faço correção de pH para aquela faixa ideal, eu possuo, então, maior disponibilidade dos meus nutrientes. Então, qual é a faixa de pH de água e pH de cloreto de cálcio considerada ideal para disponibilidade de nutrientes? Então, a gente vai nesse gráfico clássico em que mostra que a disponibilidade do pH em água, a faixa ideal é 6,5 e em cloreto 5,9. Tá? Então, por que varia? O extrator aí do íon H+. Beleza? Qual a outra? Como o pH afeta a disponibilidade dos nutrientes? Ele vai afetar a partir do momento em que, se ele estiver ocupando maior espaço na CTC, ou seja, maior quantidade de íons H+, ocupados nos coloides, ele tem uma inatividade, então, das bases ficarem presas a esses coloides. Então, conforme eu tenho maior quantidade de íons H+ disponível, eles ficam mais presos aos coloides. Com isso, eu não tenho o prendimento das bases e, assim sendo, as bases ficam soltas e podem ser perdidas. A faixa de pH está relacionada à disponibilidade da maior quantidade ou maior atividade dos íons H+, e eles têm alta afinidade com os coloides. Vamos lá. De que maneira o pH pode influenciar a disponibilidade de nitrogênio, enxofre e boro nos solos? Vamos lá, então. De maneira o pH pode influenciar boro, nitrogênio e fósforo, não, enxofre, né? Nitrogênio, enxofre e boro. Nitrogênio, enxofre e boro. Vamos ver. De que maneira a faixa de pH pode indicar? Ó, nitrogênio, fósforo, nitrogênio, enxofre e boro, eles estão aqui localizados juntos nessa faixa. Então, nós temos que a disponibilidade ela vai estar encontrada aí numa faixa ideal, e aí, com o aumento de pH, ele vai estar indisponível. E isso vai estar relacionado ao quê? As cargas, que são consideradas algumas cargas aqui, né? O enxofre, o boro e o nitrogênio, sendo eles muito móveis. Então, conforme eu aumento muito o meu pH, eu tenho a sua indisponibilidade, que está relacionada, então, a um pH mais equilibrado, diferentemente de alguns macronutrientes, por exemplo, os micronutrientes, por exemplo, o molibdênio e o cloro, que conforme você aumenta o pH, eles têm maior disponibilidade. Então, conforme eu aumento a partir de uma faixa ideal o pH, eu vou ter menor disponibilidade do nitrogênio, do enxofre e do boro, tá? Como se comportam os cátions básicos do solo em relação à variação de pH? Bom, em relação à variação ao cálcio, magnésio e potássio, vamos ver. O cálcio, magnésio e o potássio, como que eles se comportam? O cálcio, magnésio e o potássio, eles vão se comportar da seguinte forma. Eles vão se manter constantes a partir de uma elevação do pH. E eles estão relacionados à diminuição da atividade, então, do alumínio. Conforme eu tenho um aumento de pH, eles vão se dispor na CTC numa relação ideal de 9, 3 e 1. Ou seja, 9 partes de cálcio, 3 partes de magnésio e 1 parte de potássio. E a variação de pH vai se comportar só a partir de um valor ideal. A partir disso, vai ser considerado constante. Então, nós temos essa reação,
tá? Então, como ele vai se comportar com a variação de pH. A partir, então, do pH entre 5,8 mais ou menos, 5,3, 5,4, não vai. O que vai variar na disponibilidade da CTC é a quantidade de íons H+, e de Al que vão competir, e eles precisam estar equilibrados por esse motivo. Ó, o aumento do pH do solo na faixa de 4 a 7 aumenta ou diminui a disponibilidade de Al? Por quê? Bom, com o aumento de pH de 4 para 7, você vai diminuir a atividade do Al, ou seja, o Al vai ser arrancado da CTC. Então, vamos lá, ó. Se a gente pensar o Al de 4 para 7, você vai indisponibilizar, então, a atividade do alumínio por conta de você retirar ou precipitar ele a partir do carbonato, que seria o calcário, né? Ou você levar embora esse alumínio a partir do gesso, você vai acabar indisponibilizando ele, porque ele não vai ter carga e ele vai precipitar. Mas ele se torna indisponível exatamente por essa competição da CTC e arrancar ele. Ele tendo maior íons H+, ou H-, que seriam os íons hidroxilo, eles vão se precipitar com o alumínio, fazendo com que o alumínio vá embora dos coloides e assim disponibilize áreas para as bases entrarem nos coloides. O poder tampão de um solo, então, é aquela capacidade que o solo tem de manter a variação do pH. Então, quanto maior o poder tampão, menor é a facilidade de alterar esse pH. E aí, quais são os componentes da fase sólida do solo que afetam o poder tampão dos solos? Por quê? Então, quais são, né, os componentes que vão influenciar? Então, a gente tem que a matéria orgânica, a textura, a acidez, né, consequentemente, o poder tampão. Então, o poder tampão ele está relacionado ao teor de matéria orgânica e à textura do solo. Por quê? A matéria orgânica é um agente cimentante, é um agente agregante, e a textura do solo faz com que ele tenha maior coesão, fazendo assim uma maior resistência a essa alteração de pH, que pode ser positiva ou negativa. Vamos pensar aí que o solo A e o solo B, né? O solo A, eu tenho maior teor de matéria orgânica, uma textura argilosa. Se ele tem maior acidez potencial, ele vai ter maior poder tampão. Então, eu vou precisar de maior quantidade de calcário nesse solo A. Já o solo B, ele possui baixa matéria orgânica e uma textura arenosa. Então, isso faz com que o solo B precise de uma menor necessidade de calcário para alterar, porque ele tem menor poder tampão, ou seja, menor características de textura e matéria orgânica para preservar aquele pH do solo. E para fechar, né? Se os dois solos tiverem o mesmo pH, qual deles necessitará de mais calcário? Um argiloso com alto teor de matéria orgânica ou um arenoso com baixo teor de matéria orgânica? Por que? Explique com base no conceito de poder tampão. Bom, eu acabei de explicar, mas se nós pararmos para pensar, além de estar relacionado aí com as características, né, do poder tampão, que está relacionado à textura e está relacionado à matéria orgânica, ele está relacionado também a essa variação por conta das características do solo. Eu tenho menor acidez potencial quando eu tenho um solo de textura arenosa e menor quantidade de matéria orgânica. Já quando eu tenho uma textura argilosa e alto teor de matéria orgânica, eu tenho uma maior acidez potencial. E o que é acidez potencial? A gente tem que a acidez potencial é a acidez trocável mais a não trocável. Então, seria a acidez, né, do íon H+ na solução, o Al trocável, que está na solução e está retido, e o H que está retido. Né? Então, são os dois tipos de H e mais o Al. Então, se eu tenho maior acidez por conta de ter argila e matéria orgânica, que são coloides, certo, pessoal? Eu tenho, então, maior retenção desses íons por conta de maior reação do meu solo. Então, eu vou precisar de maior quantidade de calcário no solo argiloso com alto poder de matéria orgânica.
Tá joia? Bom, pessoal, espero que todos tenham ido bem e acertado. É uma aula muito importante e daqui para frente a gente vai começar a trabalhar com os elementos do solo, tá? Começando com a matéria orgânica, depois nós vamos passar para os nutrientes e assim compreendendo o que é de fato a construção, manutenção e classificação de uma boa fertilidade no solo. Obrigada a todos.